tenha começado tarde. Da mesma forma, pediram à Câmara apenas na semana passada, ou pelo menos eu só tomei conhecimento na quinta-feira. Foi isso, Laé? Na quinta-feira. Estava Laé, estava o Nonato, estavam outros professores. São gente que conhece a minha luta aqui. Eles não têm motivo para ter vergonha de mim, nem como político, não como político de partido, como político desta cidade, nem como pessoa, e muito menos como professor. E eu tive, e o próprio Nonato já havia, na sabedoria política dele, além da sindical, ele já tinha me alertado. Não se preocupe se não passar o pedido de audiência, porque a gente sabe onde é que a gente está se detendo, para onde o pedido vai ser submetido. Mas eu encontrei, e aqui tem uma lei que deve ser cumprida por apenas 13 habitantes de Imperatriz, que são os vereadores. E eu disse lá numa briga que teve 2 vereadores lá, que inclusive ficaram falando no microfone o tempo todo para que minha voz não saísse. Político que não é corrupto não é confiável, gente. Eu sou inconfiável como político para certas estruturas políticas. Sou e quero ser inconfiável nesse sentido. Até a igreja saúda, né? Muito bem. Nós encontramos uma brecha, porque vocês são do Estado, a causa em termos de direito e administração é do Estado. Mas eu encontrei uma brecha aqui, que é bom, né? Cadê minha professora Rosa? É bom ser um bom aluno, né? É bom saber ler as coisas, as linhas e entrelinhas, e as entrelinhas. E eu encontrei aqui o argumento, a lei, o regimento diz: só concede audiência pública se for assunto que diga interesse à comunidade. Não está dizendo se esse interesse ou se esse assunto é estadual ou municipal. Não diz. E aí, dentro do abrigo das letras, da única lei que nós, vereadores, temos de cumprir, chamei o presidente da Comissão de Educação e disse: não há como fugir. Fugir será dar muito mais gasolina para mostrar que não só os poderes de São Luís, mas também poderes daqui estão uma espécie de conluio para não fazer prosperar, ecoar, ter ressonância em certos ambientes a voz dos professores, a angústia, a ansiedade e, sobretudo, o justo direito deles. Então, estou entrando hoje, porque acabei de receber o ofício assinado pelo Nonato, e esse ofício eu vou juntar ao ofício em que eu solicito. Porque é legislativo, é lei. Então, tem um ritual para ser cumprido. Uma professora aqui lembrou: mas seria tarde. Tarde para quê? Onde que discutir educação é tarde? A qualquer instante. O problema não foi a tardança do dia 14, foi a tardança na requisição, no requerimento do dia. Então, como nós temos audiências todos os dias 7, no dia 14 ia ser a da Unimed. Aí a Unimed teve eleições, o novo presidente disse que agora que estava chegando, aí não poderia, e tem razão, mostrar as coisas como poderiam ser ou tentar se defender. Aí o que aconteceu? A Unimed pediu para não acontecer no dia 14. Ia ser mais tarde, professor. Tem sempre uma oportunidade para ser pior a coisa. Mas no caso aqui, não aconteceu. Vai ser dia 14, porque a Unimed saiu e nós incluímos o professor. E se eu tivesse dormido no ponto, correria o risco de outras audiências virem mais para cá, ocuparem esse dia. Portanto, dia 14 está lá a casa que não é só do povo, foi também construída com o dinheiro do povo à disposição de vocês. Sejam persistentes, sejam trabalhadores, sejam sem medo, mas, sobretudo, sejam felizes. Muito obrigado. Obrigado, Donato. Valeu, senhor. Olha, essa audiência pública é importante para nós. Vê bem. Por quê? Dia 14, 9 horas. A partir das 9 horas. Mas vamos chegar lá mais cedo para a gente encher, para não caber ninguém. Nesses 4 anos é o último dia que vai encher aquela cama de encher. Está vazia de vez em quando lá. Sim, não me encher. Então, essa audiência pública é importante. O sindicato pediu na Assembleia Legislativa, falei, então a gente está seguindo o que a lei manda. Só que lá eles recusaram
porque a Rosiana não quer discutir educação. O seu Carlinhos Amorim votou contra para não discutir a educação. A dona Valéria Macedo votou contra. Léo Cunha votou para não ouvir nós. O Paga votou contra. Todos votaram contra, o Dom Pereira, para não ser ouvidos. Então, a coisa é grave. Então, nós fomos à Câmara semana passada e vamos ser ouvidos pela Câmara, sim. E cada vereador vai receber tudo o que a gente quer, igual o Sanches indicou agora para a gente aqui, o que a gente quer chegar, tudo no escrito para ir lá. Cada um vai receber, na próxima semana ainda, toda a documentação, como é que está o relatório e a educação na mão deles, para não ter desculpa, tá bom? O Carlos Zé, quer falar ou é o Marcelo? Marcelo, né? Eu quero voltar aí. Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, saudar cada um de vocês, parabenizar pela resistência, pela persistência e dizer, nós não podemos ter memória curta. Todos aqui sofreram ameaças em 2007, numa greve de 89 dias. Mas a maior aula de cidadania nesse estado, naquele ano, foi dada por nós. Como bem lembrou o Francinilson, se você voltar para a sua sala de aula com a cabeça baixa, você está sendo tudo na sua vida, menos professor. Como nós vamos tirar dos nossos alunos o ânimo para futuras batalhas que eles irão enfrentar na vida? Nós estamos lutando a nossa, e eles estão sendo preparados por nós para lutar a deles, num mercado que a cada dia que passa é mais acirrado, onde a cada ano que passa as vagas nos vestibulares, as vagas nos empregos são menores e as pessoas candidatas a essas vagas são maiores. Como é que nós vamos ensinar nossos alunos a reivindicar seus direitos no PROCON, na promotoria pública ou em qualquer instância onde se discute o mérito de uma reivindicação, se nós próprios, usando o último recurso que nós temos? Lembrem vocês, o último recurso para sensibilizar a população, a sociedade e o Estado. Como é que a gente vai ensinar os nossos alunos como lutar, se nós agora depusermos nossas armas e recuarmos para os quartéis e para os calabouços que o Estado tem preparado para nós? Lembra vocês, Agostinho Noleto está sendo muito bonzinho. Tinha um cara aí chamado... o nome do parque de exposição. Lourenço. Esse senhor Lourenço fez miséria na educação. Agrônomo que é. E ele disse a seguinte frase: cabeças vão rolar. Essa foi a frase. E nesta praça, eu e mais 500 colegas, se não me engano, disseram, pois que rolem as nossas primeiro. E eu estou aqui mostrando a minha cara para dizer aos colegas, aqueles que estão com medo, que a ilegalidade da greve está sendo discutida numa instância superior. O governo legalmente não pode descontar salário enquanto o mérito da ação não for julgado. O efeito da primeira instância está suspenso até a discussão do mérito. Esse senhor Agostinho Noleto ou é caquético, ou é insano, ou não tem cérebro, porque advogado ele é. Ele sabe como a lei, como é o rito que o processo segue. E a discussão da nossa greve não é com o Meceno, não é com o Laércio, não é com qualquer um outro de vocês. É com o Ciproestema. Se eles quiserem fazer pressão, que façam ao nosso sindicato e não às pessoas individualmente. Isso é estratégia para demolir o movimento, mas eles estão enganados porque só está fortalecendo. Eu passei em algumas escolas e vi os alunos voltando para sua casa. O prejuízo foi do governo e não nosso. Por quê? Porque os pais vão ficar indignados, é com o governo que anunciou. Vá para a escola que tem aula. O pai paga o passe estudantil. O pai diz para o filho, vá. E aí o filho volta e diz, não, papai, o professor não estava lá não. Foi mentira do governo. Mais uma mentira de tantas outras que eles
pregou no Maranhão inteiro. Como é que vai fazer o melhor governo de uma história ou de uma vida? Dessa forma, achatando, cortando, acabando com os sonhos da nossa juventude, acabando com os sonhos deles. Os nossos eles vêm acabando há mais de 40 anos, mas nós nunca deixamos de sonhar por uma sociedade melhor, e é por isso que estamos aqui. Nós somos a história do Maranhão no ano de 2011. No futuro, quando se olhar para a educação desse estado, vão lembrar de cada um de vocês, aqueles que ficaram de pé frente ao inimigo, aqueles que sem arma nenhuma, sem fuzil, sem metralhadora, enfrentaram com as mãos, enfrentaram com as palavras, mas que não recuaram, porque como disse Emiliano Zapata, é melhor morrer lutando do que viver de joelhos, companheiro. Ajoelhem-se para vocês verem o que acontece. A pior morte é a morte em vida, é a clausura da consciência, e eu nego isso. Ai de mim se eu me ajoelhar para alguém nessa vida. Ai de todos vocês se abrirem mão da sua dignidade. Ai dos nossos alunos se nós voltarmos para a sala de aula, como foi bem lembrado, com a cabeça baixa.